Olá, começamos mais um programa de entrevista sobre inovação. Hoje nós temos um convidado bastante especial, que é o Luciano Brito, e o tema de hoje vai ser novidades no blockchain. Luciano, quais são as tuas qualificações profissionais? Boa tarde, pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui contigo, Marcos, falar um pouquinho aí de inovação, do futuro da internet, né? Principalmente como a gente está construindo essa jornada de colaboração do ponto de vista dessa reescrita desse aparato, né, de digital. Minha trajetória vem trabalhando desde a década de 90 com marketing, filosofia, novos conceitos de rede, e passei por um longo período por economia criativa, né, trabalhando com moda, música, cinema, arte, design, e depois, no final dos anos 2000, lá para 2009, eu fiquei apaixonado por esses conceitos de economia colaborativa, e em 2011 venho atuando de fato de forma mais efetiva com economia criativa e economia colaborativa aplicado à internet. E aí, como venho de uma base também filosófica, é inevitável incorporar os preceitos das fisiologias de rede, e aí você acaba culminando em vias de redes mais distribuídas do que centralizadas. E aí a gente chega aqui, que são os princípios do blockchain, principalmente, que são as redes e os computadores, computação distribuída. Eu vou explicar um pouquinho aí para vocês. Então, você poderia explicar antes o que é o blockchain? Tá. Vamos lá. O blockchain, ele tem, na verdade, muita gente classifica como uma tecnologia. Eu costumo classificar como um arranjo, tá? Porque todas as tecnologias que estão ali e presentes já nesse arranjo, elas já existem há bastante tempo. Então, se você pegar um pouquinho da trajetória da internet, então, principalmente desde os anos 90 para cá, a gente teve algumas evoluções a partir desse impacto que a internet nos trouxe na comunicação. O que a internet causou até hoje, em última instância, na sociedade, foi provocar uma miríade, uma explosão de copiadores, de disseminar a comunicação de forma mais abrangente. Isto é, vou te dar um exemplo. Não sei se as pessoas aqui se lembram do Napster. Napster foi o primeiro software, tá, que utilizava os preceitos de computação distribuída, que eles chamam de peer-to-peer. Então, quando você conectava um computador no outro, né, quando foi criado o Napster, ele falou, olha, você baixa esse programa que eu vou te conectar com uma rede global de computadores, com um intuito de você conseguir baixar música. Foi uma revolução na época. Foi a primeira vez que alguém falava que você consegue baixar música na internet. E aí, o que ele fazia, esse software? Se conectava botava em contato com outras máquinas e você tinha acesso a uma pastinha lá que você configurava do outro lado com as músicas. E quando eu estava baixando uma música, na verdade, eu estava copiando essa música, porque eu passava a ter a música, mas a contraparte também. Então, a internet, ela foi uma difusão, uma proliferação de arquivos digitais, correto? Então, arquivos digitais nada mais são do que informação. Então, muita gente nessa época já vinha tentando criar o dinheiro digital, porque a gente parte do preceito de que nossas vidas serão muito mais digitais no futuro, ou grande parte, correto? E aí a gente começa a criar produtos e serviços a partir disso.
Só que eu tinha um problema grave. Eu não poderia usar o preceito do software distribuído, porque dinheiro você não pode copiar, senão você gera uma coisa que é a inflação, né? É uma casa da moeda o tempo inteiro emitindo, printando. Então, o que o blockchain fez? Ele pegou esse software peer-to-peer e arranjou um modelo de consenso dentro, junto com uma ledger, que faz com que aquela informação de eu transferir uma unidade que foi definida pelo token para uma outra pessoa, ela deixe de existir comigo e passe a existir só com a outra pessoa. Então, o blockchain, no primeiro momento, que é a primeira geração, através do protocolo do Bitcoin, quem inventou o blockchain foi o Bitcoin, ele criou, pela primeira vez na história da sociedade, a representação digital única. Isso é uma revolução enorme e muito relevante, porque permitiu-se criar o dinheiro digital, pela primeira vez na história da humanidade. Antes muitos cientistas e inovadores estavam tentando criar, mas eles não conseguiam resolver porque eles não tinham esse modelo de consenso que é um dos elementos chave. Então, o blockchain ele tem 4 principais grandes engrenagens e um monte de pecinhas ali dentro, como pode dizer. Uma é esse software, essa computação distribuída, esse software peer-to-peer. Você tem um modelo de consenso que resolve esse problema que eles chamam de double spending. Então, você resolve o problema do gasto duplo. Além de você transferir, você evita que você desfaça aquela transação e gaste de novo com uma outra pessoa. Aquilo tudo fica público na ledger. E aí você tem o token, que é a representação daquela unidade. Quando chegou em 2014 para 2015, um russo chamado Vitalik, ele já vinha tentando antes registrar um quinto elemento, tá? Que se chama smart contract, dentro da rede do Bitcoin. A galera falou, não, aqui não, porque aqui é a visão do Satoshi, aqui a gente não vai registrar mais nada. Faz isso em outro lugar. E aí ele fez um crowd sale, tá? Levantou 18 milhões na época, para desenvolver uma rede nova onde você pudesse registrar uma outra coisa que se chama smart contracts, que é um contrato autoexecutável. Não sei se pode chamar de smart contract inteligente, mas foi o nome que foi dado, a classificação. Tá? Porém, o que esse smart contract ele fez no primeiro momento? Ele substituiu, na verdade, ele compôs uma nova narrativa. A primeira narrativa era, pela primeira vez na sociedade, você tem uma unidade digital única que permite construir um banco sem dono, um banco descentralizado. E agora você pode construir, através desses contratos inteligentes, acordos, ou seja, o cartório sem dono. Aí você dá um monte de possibilidades de registros para criar novos modelos de negócio. Claro. Porque os acordos estão registrados nessa ledger, que ela é criptografada, e por causa do modelo de consenso e por causa do fechamento dos blocos, você não consegue apagar. Você traz o preceito da imutabilidade para dentro desses acordos. Então você tem a moeda e depois você tem os acordos que você pode registrar esses contratos que foram feitos entre partes e contrapartes. Então, quis dar um panorama um pouquinho mais abrangente para entender quais são as possibilidades do ponto de vista mais conceitual. Deixa eu fazer uma pergunta. O blockchain deixa o processamento mais lento, mais pesado? É que, na verdade, blockchain ele não foi feito para armazenar coisas e nem foi feito para ser um software de processamento das coisas. Ele foi feito para ser um aparato de verificabilidade. É onde você verifica aqueles acordos, onde você verifica aquelas transações, onde você verifica tal informação. Então, o blockchain traz para a sociedade a possibilidade de você verificar algo que foi feito, ou acordado, ou pago, correto? De forma inviolável. Que aí, essa informação, quando se torna transparente, ela acaba virando um bem público. Por isso que muito se discute blockchain, por exemplo, para políticas públicas. Então, você tem blockchain para
transações financeiras, que foi essa inclusão, e você tem aí esse mercado de finanças descentralizadas, crescendo a níveis exponenciais nos últimos anos. Você tem um segundo uso muito exponencial, que é a coordenação de produtos e serviços para a cadeia de supply. Então, por ele não ter, até hoje, redes efetivas que pudesse ter escalabilidade e baixo custo das transações, ele ainda está se construindo. Esse foi, inclusive, o desafio que a gente enfrentou aqui na empresa e a gente tem mostrado excelência nisso, de conseguir escalabilidade nos registros e custos quase que irrisórios para que a gente possa coordenar esse grande problema da sociedade, que a gente cresce em número de pessoas, então a gente tem um problema a nível populacional, e a digitalização nos trouxe o comércio eletrônico também explodindo, e a gente precisa coordenar isso. Falsificação de mercadorias, alimentos, para onde chegou de um lugar para outro, da logística. Então, quando você tem aparatos baseados em blockchain que conseguem registrar esses acordos, né, porque tudo são acordos, você, com mais segurança, dados confiáveis, você tem aí um grande ganho de eficácia, eficiência na cadeia de valor. Então, em último, né, end of the day, o blockchain ele é para você verificar os acordos. Como é que o blockchain pode impactar positivamente os negócios? De diversas formas, tá? Então, vou te dar um exemplo, por exemplo, da cadeia de commodities. Uma grande marca de café, por exemplo, você está exportando para um país, um cliente final em outro país. Os países eles estão cada vez mais incorporando atributos que vêm de sustentabilidade, de que aquele café não vem de áreas desmatadas, etc. E aí, quando você traz um conceito que a gente chama de mundo on-chain, né? Porque tem mundo off-chain, on-chain, esse mundo dessas novas tecnologias, esses novos arranjos, blockchain, você traz o conceito que a gente chama de oráculos, tá? Você chama um terceiro, que é um certificador, por exemplo, para garantir que aquele café não vem de área desmatada. E aí vai lá para a LED registrado através de uma verificabilidade que na hora que o café chega no cliente lá no final, ele bota um QR Code e puxa todo o histórico e em algum momento do histórico daquela cadeia produtiva vai ter lá uma certificação que aquele café não veio de área desmatada. Tem também os preceitos de fair trade, por exemplo, de que não veio, que aquela marca de roupa, por exemplo, não escravizou para produzir. Que aquele chocolate não escravizou para produzir. Então, você tem esse impacto na indústria muito forte de trazer, ainda mais com temas, né, como ESG e governança e etc., de cuidar do meio ambiente, que vem muito à tona, você consegue incorporar a verificabilidade se aquela marca, se a indústria está cumprindo com o seu papel, de forma mais efetiva. Vamos explorar um pouco mais isso. Quais são os benefícios do blockchain para as questões ambientais? Então, isso justamente isso que eu estava falando. Então, você, por exemplo, diversos níveis de aplicação. Uma delas é você conseguir comprovar a origem e a procedência daquela madeira, por exemplo. Então, a Alemanha está comprando mesa, cadeira, móveis, né, design do Brasil, de uma marca brasileira. Você imagina se lá na ponta da Alemanha, na hora que o consumidor final, que é um consumidor consciente, vai lá, tem um QR Codezinho escondidinho ali naquele produto, ele bota o celular e ele consegue ver todo o traceability a rastreabilidade daquele imóvel. Desde quando foi cortada a madeira, feito o design, tudo bonitinho. Todo o processo. Todo o processo. E aí você consegue ver se aquela madeira é certificada mesmo. Se ela não vem de área... que ela não é uma madeira ilegal. Esse é um. Por exemplo, créditos de carbono. Os créditos de carbono já estão começando a entrar dentro de um processo que a gente chama de tokenização de ativos,
para que um crédito seja pegue com um token, por exemplo. E esses tokens eles podem ser melhor transacionados e negociados. Se você pegar, por exemplo, aquecimento global, se você pegar lá a ONU fala das normas lá, que se você, para a gente esverdear o planeta, a gente tem que emitir, por exemplo, na casa de 7 trilhões de créditos, né, de dólares, de euros, em créditos de carbono por ano. A gente, nesses green bonds, no aparato tradicional, que vira um instrumento financeiro, ele, por ano, não chega a 300 bilhões. Então, a gente tem um gap aí muito grande. As infraestruturas de blockchain que eliminam intermediários desnecessários, porque ele é mais automatizado e mais seguro, porque ele vem dos princípios de contabilidade perfeita, tende a baixar esses custos de emissão, que são muito caros, quase que fazer uma oferta pública, em até 10 vezes. Então, isso pode ser a chance que o mundo tem de acelerar a emissão de green bonds, de crédito de carbono, para que a gente possa cada vez mais esverdear o planeta cumprindo com as necessidades que as empresas têm de não desmatar, de equilibrar, né, suas próprias emissões. Muito bem, falando de internet, ela trouxe um avanço enorme para o mundo todo. Na sua visão, qual é o futuro da internet? Se a gente for olhar o futuro da internet, né, lá desde o criador do www, ele sempre sonhou com uma internet descentralizada, distribuída, uma internet livre, para que as pessoas pudessem se conectar diretamente. A natureza humana nos leva a nos protegermos, criarmos espécies de cartéis, entre outras coisas. Natural. O ser humano é assim. Então, a gente acabou desvirtuando um pouco do caminho. Se a gente for ver quem controla de fato a internet, os dados, né, nossas informações, tem praticamente 5 empresas que a gente chama, inclusive, de FANGA, né, que é Amazon, Apple, Microsoft, né? E, então, o que acontece? Quando você tem a internet, a Web 1. A Web 1, ela teve a grande revolução que foi o e-mail e o site. Então, toda marca tinha um site lá institucional, que era legal pra caramba, e o e-mail foi também, a gente lembra, na década de 90, todo mundo, uau, o e-mail, cara, parecia uma mágica aquilo, você mandar uma informação para uma pessoa no outro lugar do mundo, os telefones eram caros. Depois da internet, que é a Web 2, ela foi uma internet de interação, de compartilhamento. E aí surgiram as redes sociais, a compra e venda online, né? E a internet, a Web 3, a gente chama de internet de valor, porque ela está impactando como nunca as finanças. Então, ela vai permitir que a gente tenha produtos financeiros mais justos. Com a tokenização de ativos, por exemplo, eu consigo emitir, né, espécies de títulos, por exemplo, que representam uma economia real, um ativo real, de forma bem mais fragmentada, e aí você consegue dar acesso a investidores menores a bens que ele não tem acesso hoje no mercado financeiro. Então, você tem um impacto muito grande nas finanças, né, nessa internet de valor. E ela é muito mais ancorada sobre protocolos para que nossas informações sejam mais verificáveis, sejam transparentes e confiáveis. Então, a gente introduz economia da honestidade na internet, na Web3, origem e procedência, elimina intermediários desnecessários na internet, cria representações fiéis, completamente controláveis, que são a tokenização de ativo. Então, você cria diversos outros arranjos e surgem novos modelos de negócio que até então eram impensáveis, porque a internet ela se tornou clusterizada. Até mesmo essas empresas
que a gente conhece, que fizeram muito sucesso, as grandes, elas mesmas não interagem entre elas. Então a gente passa de uma economia de plataforma, que eu estou lá no meu barquinho ou no meu navio sozinho, para uma economia ecossistêmica, onde às vezes eu me conecto com uma outra empresa, que são plataformas conectadas, porque até eu desenvolver algo, né, para essa necessidade, para eu evoluir, vai demorar muito. Eu me conecto via API e via uma internet um pouco mais democrática com uma outra empresa. Então eu ofereço ao usuário final uma experiência muito melhor, muito maior e muito mais rápido. Então a gente vai evoluir de uma economia industrial que a gente teve, produza um produto, né, e ganhe na escala, de uma economia digital, que é a que a gente vive hoje na Amazon, que ganhou escala através da API e tal, para uma economia descentralizada, onde o principal modelo de negócio é baseado, né, o efeito de rede dele é baseado em incentivos econômicos. Porque, além de você eliminar intermediários, cair custos drasticamente, você pode implementar diversos modelos de negócio que possam ser mais fragmentados, por exemplo, em mídias, né? A gente ganha algum dinheiro quando a gente vê uma propaganda? Não. Né? Quem ganha esse dinheiro? Depois. Mas quem ganha esse dinheiro quando a gente vê uma propaganda? Não é o usuário. O usuário está botando a atenção dele lá. Economia da atenção. Tá? O usuário não ganha nada. Quem está pagando é a marca para ter a atenção daquele usuário, só que fica um cara aqui no meio, uma empresa. Ele retém tudo para ele. E ele vai engordando. O usuário não ganha nada e a marca só perdeu dinheiro ali. Né? Mas beleza, cumpriu o papel. E se a marca pagar, gotejar ali em uma wallet ou em um browser, cada vez que o usuário vê uma propaganda? Você está eliminando, ou pelo menos eliminando, o peso que esse intermediário tem ali no meio. Ele pode ficar lá, de repente, com 10%, com 20% desse intermediário, porque ele propôs o arranjo à plataforma. Mas a mídia, de forma fragmentada, vai para a carteira desse usuário. Porque ele optou em dar atenção. Mesma coisa acontece com nossas informações. Porque a maioria desses negócios da Web 2, eles retêm nossa informação, negociam nossa informação e a gente não fica com nada. Então, olha a mudança baseada em incentivos econômicos que a economia descentralizada permite. Dentro da sua experiência, quais são as dificuldades de se trabalhar com tecnologia e inovação no Brasil? E o que você recomendaria para aqueles que querem trabalhar com isso? Eu acho que assim, as dificuldades de empreender no Brasil são inúmeras, né? Todo mundo sabe que a gente tem uma carga tributária alta, a gente investe muito pouco em pesquisa e desenvolvimento, né, em P&D, em ciência e tecnologia, então a gente é muito baseado em commodity. Commodity tem uma briga ferrenha aí entre países. Eu acho que a partir do momento que o Brasil olhar mais para ciência e tecnologia, eu acho até que como prioridade, né, educação, ciência e tecnologia, está dentro da educação também, a gente vai melhorar como nação e vai ser mais fácil empreender aqui. Você tem mais, por exemplo, se você vai empreender na área de tecnologia, você tem mais desenvolvedores sendo surgindo, você tem mais cultura, mas parece que a gente acordou um pouco e eu acho até mesmo que pelo decréscimo do emprego formal, muita gente está começando a empreender, né, de forma mais eficaz, mais efetiva. Então, a partir disso, a gente mesmo acaba pressionando os nossos líderes, né, os governos, para que eles possam melhorar nossas condições como empreendedores. Tá? Mas até hoje sempre foi mais difícil pela alta taxa tributária, etc. E eu acho que para empreender e seguir qualquer atividade, você tem que descobrir sempre qual é a sua força motriz. O que te move dentro, né? Por quê?
Se você pegar a história por exemplo, a antropologia ali da criatividade, né, você vai ver que tem processo aí no meio. Desde o processo baseado na teoria das 10.000 horas de treino, trabalho duro, na engenharia do erro, Serendipity, você tem domesticação do anárquico. Então, todos os grandes na história da sociedade, desde músicos, cientistas, artistas, etc., eles tiveram que lidar muito bem com a incerteza. Porque criatividade é sonhar e realizar. A realização, o que te faz mergulhar, ter a imersão, é essa força motriz, que as pessoas chamam de dom, que não é. É uma força motriz, é uma paixão que você tem muito grande por aquilo. Então, se você pegar, por exemplo, Jimi Hendrix, o cara tomava café da manhã tocando guitarra. Ele vivia grudado na guitarra, a paixão dele pela guitarra era um absurdo. Se você pegar John Coltrane, que é talvez o maior músico da história da humanidade, né? Foram reclamar uma vez no quarto do hotel que ele estava fazendo barulho, e ele, beleza, ele ficou só dedilhando, sem fazer barulho ali. Entendeu? Então, é mais forte que qualquer coisa. Quando o empreendedor descobre qual é a força motriz que move ele, a nível de propósito, ele vai praticar uma coisa que se chama imersão. E nessa imersão, você gera um monte de ideias e hipóteses, você produz muito. Algumas vão ser muito sedutoras, e você vai cobrar uma coisa que a gente chama de pedágio do pensamento, você incorpora, mas às vezes naquele momento de bifurcação compromete o trabalho, a obra e não cabe. Mas conforme em outros processos de imersão você vai praticando, essas ideias que ficaram para trás, que você cobrou o pedágio do pensamento, elas surgem como um raio, parece que é uma luz divina. E aí está a inovação, e aí está o empreender com relevância. Porque você está criando coisas novas, que melhoram a vida das pessoas, que melhora a sociedade como um todo, e seu trabalho passa a ser muito mais relevante. Então, qual é a faísca disso tudo? A força motriz. E você descobrir processos onde você investiga, erra, mas na hora de incorporar esse erro, você descarta, mas ele surge como um acerto. Se você pegar, por exemplo, o conceito de Serendipity, dos 10 maiores das 10 maiores invenções da medicina, 7 foram um erro no processo. Pegar a Viagra, que é o maior remédio mais vendido na história da humanidade, Botox, entre outras, né, invenções na medicina, a maioria foi um acidente no processo criativo. Uhum. Só que é um acidente que ele é provocado pelo volume de gene, né, que você produziu, de erro, que você investigou. E isso só acontece se você estiver muito imerso e muito comprometido. É passional, entendeu? Então, o empreendedor descobrir qual é a grande paixão dele é o grande segredo do meu ponto de vista. Por exemplo, a minha é a internet. Por isso que eu faço qualquer esforço para trabalhar e virar à noite, trabalhar sábado e domingo, porque para mim é um prazer, é visceral trabalhar com a internet. Bom, eu poderia conversar aqui horas e horas com o Luciano Brito, mas a entrevista já foi excelente e eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos. Foi um prazer estar aqui com você e um grande abraço. Obrigado.